isso aí. Então, pessoal, só trazer um pouco do que eu estudei e entra muito no que a gente discutiu aqui. Talvez tenha algumas coisas mais recentes, mas é muito isso que a gente discutiu aqui, tá bom? Isso aí todo mundo já sabe, né, que tem um infarto, tem a zona isquêmica, onde você tem uma baixa perfusão, né, que não é capaz de atender a demanda por oxigênio. Você tem uma zona de penumbra, em que você chega na taxa de extração máxima, então qualquer diminuição na irrigação você vai ter perda de neurônio, né? E tem uma zona que ele fala oligemia, que seria antes ainda da área de penumbra. Então, assim, a hemodinâmica no paciente com AVC é fundamental. E esse foi um tendão de Aquiles de muitos trabalhos que começaram a avaliar anestesia geral e sedação consciente, né? Isso aqui é a escala que foi discutido, né? O NIHS, que avalia o déficit e para classificar em bom e mau prognóstico, né? Aí tem vários pontos de corte. O que eu li falava desse ponto de corte, que menor que 7 tinha um melhor prognóstico e alta probabilidade de óbito maior que 16. Veja que o paciente do caso tinha um INR de 24, né? Então, assim, era um paciente que realmente é grave e é muito satisfatório você tirar desse paciente dessa condição de uma maneira significativa, né? Então, o tratamento já falou, a janela para trombólise, só um segundo. Tô achando que aqui. Sistêmica de 4 horas e meia, né? Aí tem estudos que estão avaliando trombólises mais tardias e o número necessário para tratamento nessa janela é 1 para 10. Então, assim, pô, um negócio que você vai entre ficar com sequela grave e ficar com a sequela aceitável, né? É muito bom. Muitas vezes eles fazem também a trombólise arterial quando tem uma contraindicação sistêmica ou associado em caso de falha de recanalização. O tratamento endovascular, esse trabalho aqui, trouxe aqui, que tinha uma NNT de 5.1. Então, esse cara é uma terapia significativa, né, com um potencial de tratamento muito bom. Aqui são as contraindicações dos ativadores de plasminose intersticial. E aí essa é um ensaio, mas ele trouxe na introdução alguns detalhes, pontuando a questão da comparação da anestesia geral com sedação consciente, né? Então, o melhor desfecho, duas coisas que alteram o desfecho de maneira mais significativa: rapidez do tratamento e a condição hemodinâmica. Você tem que saber disso. Então, tudo que você for decidir no que toca a sua anestesia tem que estar levando em consideração isso aí. Você nunca fez, considere isso aí. Certo? Você não tem hábito, considere que você tem que dar uma condição hemodinâmica adequada e tem que ser rápido, né? A anestesia geral traz a vantagem sobre a maior garantia de imobilidade, né? Os anestésicos, ao diminuírem o consumo de oxigênio cerebral, tem um potencial de, naquela figurinha lá, né? Aqui, se você tem uma diminuição do consumo, né, você tem uma chance maior de poupar, em teoria, mais tecido nervoso. Né? O controle de via aérea, e não só de via aérea, mas ventilatório, via aérea no que toca principalmente pacientes sem jejum. Então, se o paciente não está com jejum completo ou está no limite, é uma tendência mais a fazer geral. Ou, como foi também sugerido, fazer uma sem nada. Aí você faz, às vezes, uma dose mínima, quase homeopática de opioide. Né? A instabilidade hemodinâmica é um ponto a ser ressaltado na anestesia geral. A gente sabe que a intubação é um estímulo muito grande e que precisa de um plano anestésico mais profundo. Mas você consegue dar essa estabilidade. Lembrando que tem que ser rápido. Né? Então, assim, teoricamente, a anestesia geral pode ter algum atraso para o início do tratamento. A gente vai ver que isso depende muito do serviço. Por exemplo, você chega lá, a rotina do serviço é geral. Você já tem lá um frasco de fentanil, já com um negócio para você aspirar, uma coisa tudo prontinho para você aspirar. Ou do que você for usar, certo? Uma rotina. Você vai fazer isso muito rápido. Mas às vezes, se você for usar uma bomba de difusão, não tem que pegar no centro cirúrgico. Aí já a coisa começa a degringolar. Né? A sedação, em teoria, é mais rápido, em teoria, porque, como eu disse, depende para o que o serviço é preparado. Né? Permite, se você fizer uma sedação adequada, né, não aprofundar muito, uma avaliação neurológica contínua,
Mas é claro que, no caso de hoje, com um paciente com NIH muito elevado, até isso é difícil, porque você não ia ter muita comunicação. E, em teoria, promove melhor estabilidade hemodinâmica. Esse é uma editorial, vou falar um pouquinho mais dele, é bem interessante, mas que ele traz alguns dados também, né? Risco sob sedação consciente. Olha, se eu tenho uma técnica que em 3 a 20%, né? A maioria fala de 10 a 12%, vou ter que converter para geral e, consequentemente, perder mais tempo? Será? Olha, no máximo, talvez até a cada 5 pacientes vão ter que converter para geral. Será que vale a pena eu botar todas as minhas fichas nessa técnica? Fica a pergunta, né? A anestesia geral fala no risco de instabilidade hemodinâmica. Lembrar que qualquer lesão cerebral, trauma, ou no caso isquêmica, aí você vai ter uma alteração daquela autorregulação cerebral. Então, às vezes você faz uma hipotensão e você confia na autorregulação cerebral. Né? Não existe, assim, não vou dizer que não existe, mas está prejudicado no caso da isquemia. Tem que lembrar que tem que manter perfusão. Eu vejo muitas vezes o paciente vai fazer uma anestesia, às vezes, por TCE, e está a pressão lá, não, 65, né, de média. Cara, 65 por TCE é potencialmente baixo, né, assim, para não falar outra coisa. Então, pensar na zona de penumbra. Bom, e aí o que o Jackson falou. Ah, tá certo, eu demoro mais para preparar. Mas alguns trabalhos falam de ter uma recanalização mais rápida e muitos trabalhos, aí já é uma evidência um pouquinho mais consistente, de melhor aumentar o sucesso na recanalização com anestesia geral, quer seja por melhores imagens, mais mobilidade, controle ventilatório, sei lá, não entrar no meio. Então, assim, essa é a conta que a gente tem que fazer que ainda não está tão bem respondida, né? E aí entra a história do serviço de novo. Eu tenho um serviço que está preparado para fazer uma anestesia geral em 5 minutos, em 10 minutos? Não tenho tudo. Então você vai ter que fazer a sedação, acaba sendo melhor. Mas aí depende do serviço que você está e da ajuda que você tem. Aí, esse aqui é só um exemplo, que foi citado muito. Os trabalhos, acho que você falou também. Esse é um dos trabalhos que fala sobre vantagens da sedação consciente. Como é que foi o desenho desse trabalho? Ele é baseado num outro, no Diffuse, né, Diffuse 3, que foi um ensaio clínico randomizado que queria comparar endovascular e sistêmico. Aí eles pegaram esse trabalho, é engraçado se você não lê ele todo, ou na metodologia, você nem entende. Ele fala, é um trabalho randomizado, aí vai ler o resultado. Então, ele pegou esses pacientes desse trabalho, certo? E comparou geral e sedação. 66 pacientes dos 92, né, mais de 2/3, foram com sedação consciente. E 26 foram com anestesia geral. O resultado de independência funcional foi bem melhor na sedação consciente. Aí entram milhares de viés. Viés de seleção, que é o... Desculpa, obrigado. Que é aquela, eu estou acostumado a fazer sedação consciente. O serviço me fornece uma condição melhor de fazer sedação consciente. Outro, anestesia geral, aquele paciente chegou com Glasgow já mais rebaixado, tá entendendo? Não cooperativo. Então, assim, esse trabalho aqui tem vários vieses, mas é o que ele fala, que a independência funcional foi melhor na sedação consciente, certo? Inclusive, quando ele considerou aqui, quando a rotina era sedação consciente, mesmo em situações, ele fez uma subanálise em que ele dava, não, vamos ver o centro que sempre faz anestesia geral. Ainda assim teve uma piora, que teria pouco para tirar esse viés de sedação. Mas o grande calcanhar daqueles desse trabalho é que o uso de anestesia geral em oposição à sedação consciente durante a trombectomia foi sob descrição do anestesista. Então, cara, assim, não foi randomizado. Isso aqui não foi randomizado para técnica anestésica, tá bom? E aí, isso aqui a gente pensa, é a história que o neurointensivista às vezes leu isso aqui, então vamos seguir isso aqui, né? Aí, tem alguns trabalhos até esse ano aí que falavam isso, certo? A maioria não era randomizado ou eram reavaliações de populações de estudos randomizados, como esse que eu acabei de citar. Então é complicado. E as meta-análises eram baseadas neles, né? Um desses trabalhos, sedação consciente. Então, obrigatoriamente, todos os pacientes tinham um Glasgow bom para entrar nesse meio. Não, calma. Não.
Nesses não. Nesses primeiros não. Nesses primeiros não. Não? Era a descrição do anestesista. Se o anestesista achasse que fosse fazer melhor geral, era geral. Entendi. E aí a gente vai entrar no outro, eu vou te mostrar, vou te falar. Aí nos outros, ele faz o seguinte, por exemplo, paciente com Glasgow rebaixado, ele já pré-requisito para ser randomizado nos mais recentes. Eu vou mostrar o último, que é o GUES, certo? No último, o pré-requisito para ser randomizado era não ter contraindicação à sedação. Sim. Opa, então aquele que ia ser entubado, ele nem participava do estudo. Certo? Diferente dessas meta-análises anteriores. Então você usa. Vou falar o tema, a gente vai gravar em composto, mas eu vou falar, uma vez eu vi um cara falando em meta-análise, a gente tem que ter muito cuidado com meta-análise. Aí, o que é que eu faço quando eu vou ver uma meta-análise? Vejo alguns que a gente já vê, negócio de heterogeneidade, né, os intervalos. Mas vê que a gente tem que dar uma lidazinha em 1 ou 2 trabalhos que ela cita. Ficou parecido com aquele estudo de cesárea versus parto normal no SUS. E no SUS vai para cesárea que é mais grave, em geral. Então você tem muitos vieses, principalmente o viés de seleção. E aí essa meta-análise, ele comparou esses 4 estudos, 480 pacientes, e comparou anestesia geral e sedação consciente. O que ela achou? Que a anestesia geral aumenta em 2 vezes as chances de recanalização. Muita coisa, né? E melhora o resultado funcional em 3 meses. A maioria é 3 meses. Me falta a memória se todos são 3 meses, mas a maioria é com 90 dias, tá bom? E o NNT de 8, certo? Então, pô, geral tem suas vantagens. Sem diferença no que toca a hemorragia cerebral, mortalidade. E ainda mostrou que, ó, esse trabalho, conversão para anestesia geral dos pacientes que submeteram a sedação consciente em 12%. Muito alto. 1 em cada 10. Porra. A gente pode mandar tudo pro pessoal da minha intervenção aqui para eles verem. Então, assim, sem citar nomes, tá gravado, tá bom? Então, aqui ele mostrando aqui, aqui mostrando o resultado, né? É significativo, né? Nem toca o intervalo não toca 1, né? E independência funcional, né? Escala de ranking também mostrando em 3 meses uma vantagem. Né? Então, assim, o que é que ele conclui? Olha só, olha como ele é interessante. Porque ele podia chegar aqui, cara, agora é geral. Ele foi muito categórico. Pô. Em centros de alta qualidade, com cuidado especializado em neuroanestesia, pacientes submetidos a trombectomia sob anestesia geral tiveram maiores taxas de recanalização e melhor desfecho funcional em 3 meses que os pacientes que receberam sedação consciente. Eu botei assim, né? Grifado aí, cuidado especializado na neuroanestesia. Então, assim, a gente tem que saber que tem que ter uma... todo mundo que vai atender a neurointervenção aqui estuda isso, entende disso, sabe como é que funciona, entende a fisiologia, a fisiopatologia. Ok, dá para ser geral. Mas se você botar isso aqui para todo mundo, existe um risco. Aí essa outra meta-análise incluiu alguns outros ensaios, eu não vi esses outros, se não fui olhar a metodologia dos outros ensaios, que eu dou sempre uma olhada geral, assim. Ele trouxe, então, desfecho... Tá ruim essa imagem... desfecho sobre revascularização, né? Um benefício sobre anestesia geral. Isso aqui é da Cochrane, certo? Movimentos, né? Também vantagem da anestesia geral. É meio óbvio, né? Mas está lá. Instabilidade hemodinâmica. Até a instabilidade hemodinâmica, a instabilidade hemodinâmica aumentou com a anestesia geral. Corroborando o que a gente está falando, né? Desfecho funcional em 3 meses aqui. Ele mostrou uma tendência a uma vantagem da anestesia geral. Então, estamos falando a mesma coisa. E aí, esse último trabalho, que é o que eu queria citar, e aí ele traz como exemplo, assim, ele exemplifica os outros trabalhos que eu citei anteriormente, né? Um multicêntrico randomizado, single blind, controlado, né? Então, tudo isso é oclusão de vaso da circulação cerebral anterior, comparou a anestesia geral com sedação consciente de 345 pacientes. O que é que eu não entendi desse trabalho? Cara, eles rastrearam mais de 3.400 pacientes e alocaram só 350. E ele não cita o porquê. Eu acho, a gente já fica assim, qual é o viés desse cara, né? Às vezes era nos horários que tinha as pessoas, não sei. Eu não sei, mas ele não explica o que é que saiu de 3.400 para 351. Não, assim, tipo, por que esses 351 foram escolhidos? Ele não explica. Não, assim, ele não fala. Eu não estou falando aqui do tamanho da população estudada, não. Eu estou falando aqui de como ele escolheu essa população, certo? Ele botou lá, ele tinha o cálculo da amostra populacional adequada. Só que, como é que ele saiu daqui para cá, ele não explica. Mas assim, o pessoal falhas, mas esse aqui é o mais recente, é o que...
Aí, que o vigílio perguntou, exclusão, paciente entubado previamente, hemorragia cerebral, contraindicação à sedação. Por isso que a gente botar aí, porque é justamente isso, tá bom? Então, aquele paciente que ia ser entubado dependendo da técnica anestésica, ele foi descartado. E aí a gente tem que começar a ter uma comparação melhor. Protocolo para anestesia geral e, principalmente, protocolo para hemodinâmica. Pressão arterial sistólica mantida entre 140 e 185. Certo? Isso é importante. Então, ele induzia com entomidato, depois mantinha com fentanil e propofol, tá bom? Enquanto que a sedação consciente era só com fentanil. Desfecho primário, escala de Rankin modificada menor que 2 a 3 meses, que é a escala de Rankin, né? Então, ele considera um resultado bom até 2, deficiência leve, tá bom? E ele mostrou o seguinte, que não houve não houve diferença significativa no desfecho em relação à parte funcional, na escala de Rankin. Então, pelo menos, o que a gente pode ser por esse mas pelo menos, a anestesia pelo menos semelhante à sedação consciente, certo? No que toca o desfecho funcional. Porém, a anestesia aumentou a taxa de recanalização de maneira significativa, às custas de um maior tempo entre o sintoma e a punção, maior tempo entre a admissão do paciente e a punção. 19 e 9 minutos. Eu não lembro dos intervalos dos desvio padrão disso aí. Não lembro se era significativo. Mas também aumentou tanto hipotensão quanto hipertensão. Então, aquela história da estabilidade hemodinâmica que a gente conversou. Então, eu tenho anestesia geral, eu tenho que dosar assim, o risco de falha na recanalização versus o tempo, né? A instabilidade hemodinâmica, o tempo vai passar em hipotensão ou hipertensão. Isso é o que eu tenho que decidir, certo? Não houve diferença relativa a outros desfechos avaliados. Então, o que ele fala? A escolha entre as duas técnicas, portanto, deve ser personalizada para cada paciente. Eu incluí aqui serviço também, para cada serviço, tá bom? Porque o serviço é... E aí, eu falei daquele editorial, tá acabando já. Esse editorial foi legal porque ele pegou essa primeira meta-análise ali que avaliou os 4 estudos e fez uma meta-análise a partir disso com mais esse estudo GAS, que foi o último que eu citei do anestesiólogo, certo? Né? E ele viu que a anestesia geral aumentava a taxa de recanalização, né, em 10% pelo menos, e quando eu adicionei na meta-análise lá, aquela meta-análise anterior, o estudo GAS, certo? Eu também tinha um aumento, uma melhora na recuperação funcional, perto de 10%, o NNT perto de 12%. Com uma, deu branco, o izinho aqui é heterogeneidade baixa, certo? Heterogeneidade baixa, mais 50% de heterogeneidade baixa, esse izinho, tá bom? Putz, então, tem vantagem na recuperação funcional até hoje. O problema é esse negócio. Então a gente sabe que a anestesia geral é comparar pelo menos a sedação consciente com benefícios, com possibilidade de benefício. E qual é o problema da anestesia geral? Estabilidade hemodinâmica. E aí tem um trabalho que ainda não saiu, esse Master Stroke, até procurei, às vezes saiu de última hora, mas não achei o resultado dele ainda. Eu acho que não saiu o resultado. E ele está comparando 2 grupos, pressão sistólica de 170 e 140, a gente vai ter uma resposta melhor. O que a gente tem então no que toca à hemodinâmica peri-AVC, né? Esse é um estudo de 2017 que ele pegou nos Estados Unidos eles fazem um registro voluntário lá dos pacientes com AVC. E aí o que eles veem? Isso aqui é morte intra-hospitalar, que tem um comportamento em curva de U, certo? No que toca a relação com a pressão. Então, pressões muito baixas e muito altas estão mais associadas ao óbito intra-hospitalar, a não alta para casa, né? a inabilidade de deambular independente. Então, assim, extremos de pressão não são adequados para o paciente. Aí, esse último estudo, ele fez uma análise da hemodinâmica de 3 ensaios randomizados. Deixa eu não consertei isso aqui. Então, qual o alvo pressório utilizado na terapia intravascular? Qual seria esse alvo? Então, ele pegou 3 ensaios, né, que tinham protocolos de hemodinâmica semelhantes, certo? E que mostraram a ausência de diferença significativa entre anestesia geral e sedação consciente e avaliaram essa população.
né? Então é uma coorte retrospectiva, é randomizado dentro desses ensaios, esses 3 ensaios que estavam nas outras meta-análises, né? E ele queria avaliar que se o aumento do tempo, maior ou menor, tipo, o tempo que o paciente passava acima ou abaixo de um limiar pressórico versus o desfecho funcional. E o que é que ele achou? Que a anestesia geral estava assim, associada a mais hipotensão, certo? E ele achou que isso é interessante, dado objetivo, que uma pressão acumulada, em tempo acumulado, maior que 10 minutos, menor do que 70, média, tá bom? Estava associada a um aumento de 50% de piora do desfecho funcional, com 90 dias. E que uma hipertensão em tempo acumulado, maior do que 45 minutos, maior do que 90 PAM, estou falando de PAM, tá bom? Aumentava em 50%, piorava em 50% o desfecho daquela escala de ranking, certo? Então, veja como a hemodinâmica é importante. Mas assim, a gente discutiu, anestesia geral, cara, isso aqui talvez seja o segredo da coisa, tá bom? E aí ele mostra um gráfico, né, não dá para me apontar que o pointer não chega aqui, que assim, ó, isso aqui ó, é o odds ratio, o aumento do odds ratio ajustado com o tempo, né, de pressão acumulado, ali é o acumulado, e aqui é o contínuo, ou seja, é um episódio que durou 10 minutos, um episódio durou 20 minutos, assim. Maior episódio de PAM abaixo de 70%. Então, quanto maior o tempo desse maior episódio, você tinha um aumento acima de 2 no risco de pior prognóstico em longo prazo. Então, muito cuidado com a hemodinâmica. Assim como uma pressão mais alta que 90. Também ele citou acima de 45 minutos. Então, aí vem a história, vai funcionar uma PAM, ajuste fino. Cara, se você tiver uma pressão não invasiva medida a cada 3 minutos, você consegue uma fidelidade. Em troca do quê? Do tempo que você gastaria para funcionar a PAM. Não estou falando que não merece um controle fino. Eu só estou falando que se você diminuir o intervalo entre uma medida e outra, você está ganhando ali 5 a 10 minutos, eventualmente, sim, no mínimo, na média, e ainda correndo o risco de, eventualmente, um cara priorizar a PAM ao procedimento de recanalização. Então, assim, eu não sou tão a favor da PAM de rotina. Isso aí é só durante o procedimento, em considera assim, da admissão até o processo, até a recanalização. Aí assim, Germano, e o paciente ele também traz, acabei não botando aqui, botei de última hora, que reduções de 20% também estão associados a pior desfecho no longo prazo. Aí, para terminar, esse aqui é o de 2019, 2019. Na realidade, já esse estudo é de 2022, as meta-análises são mais recentes, mas já em 2019 ele já falava mais ou menos a mesma coisa, né? Que é razoável selecionar a técnica anestésica durante a terapia endovascular para AVC isquêmico, baseado numa avaliação individual dos fatores de risco do paciente. Aí vem, né? Risco de apneia do sono, a condição da via aérea, cooperação do paciente, né? Desempenho técnico, né? Ou seja, capacidade de fazer aquela técnica de maneira em tempo hábil, né? E características clínicas. Então, assim, cara, isso vai ter que ser individualizado. O que não pode é ser tudo ou nada, na minha opinião. Então, vamos conversar com o pessoal da intervenção e mostrar para ele isso, desde que não perca tempo. Agora, depois de um mês que a gente abre a possibilidade de fazer com a anestesia, aí chega lá, cara, teve 3 casos, o cara demorou 3 horas para... porque assim, vou fazer geral. Para fazer geral tem que funcionar a PAM. Então, assim, tudo tem que ser. Então, a escolher a partir da instituição, comorbidades e condição do paciente, estabilidade hemodinâmica e capacidade de cooperação do paciente, que entra nas condições que ele falou. Por último, voltando ao mesmo slide, a escolha entre as duas técnicas deve ser, portanto, personalizada para cada paciente e diria também para cada instituição. Era isso. Valeu.